Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, meus caros alunos. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam bem nesse dia hoje, pronto para estudar um pouco mais aqui, assistir essa aula aqui que o professor preparou com tanto carinho para vocês, para agregar nos conhecimentos de vocês sobre a disciplina, gente. Bom, eu me chamo Matheus Silva, faço parte aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologias daqui. Vou estar aqui mediando a aula para vocês, vou colocar a aula aqui do professor daqui a pouco para vocês. Vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar, se ajeitar aí, todo mundo, para a gente poder começar, beleza, gente? Vou estar no chat aqui respondendo as dúvidas de vocês, vou mandar a lista de presença também, não se esqueçam de preencher ela, deixar lá, colocar o nome de vocês, o RA, qual o curso de vocês, e colocar também avaliações ou colocar sugestões de melhorias ou próximos tópicos aí que vocês queiram assistir nas próximas aulas, para a gente ficar de olho, para sempre estar procurando fazer o melhor para vocês, tá, gente? E quem não souber o RA, que pede na lista ali de presença, é aquele número que vocês utilizam para acessar o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, gente. Mas se vocês não souber ou tiver difícil aí para vocês verem, quem não lembrar, não conseguir achar, não tem problema, tá, gente? Pode colocar ali um 000, tá tudo certo ali, colocando o nome completo certinho ali, já tá valendo, tá, gente? Beleza? Bom, acho que já deu para todo mundo ir chegando aí, se ajeitando. Vou colocar a aula aqui do professor para vocês, espero que gostem bastante. E no final eu volto aqui para conversar um pouquinho mais com vocês, beleza, gente? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de Administração da Produção. Sou o professor Felipe Lápida, dei aula aqui para vocês na aula ao vivo e retorno aqui para a nossa aula de revisão. Boa noite, Vanessa, boa noite, Ellen Machado, boa noite, galera do chat, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Deixa eu colocar meu slide aqui e a gente já vai começar. Vamos lá. Então, pessoal, só para vocês entenderem a dinâmica da aula, eu vou retomar alguns dos principais pontos da disciplina, principais conceitos, aplicações, enfim, e ao final eu vou abrir aqui o Moodle de vocês, né, que vocês têm acesso, e vou falar um pouco sobre a atividade prática de vocês, tá? Caso tenha alguma dúvida, algum ponto de atenção, para a gente discutir em cima, beleza? Boa noite, Eloy, boa noite, Wagner, galera interagindo no chat. Espero que esteja tudo certo com vocês. Vamos lá. Bom, conforme eu mencionei, né, a ideia aqui, boa noite, Felipe, a ideia aqui é ter esse início de aula para ter uma retomada de conceitos. Então, quais conceitos a gente vai retomar?
Eu vou começar reforçando a importância dessa disciplina para a formação de vocês e também trazendo algumas ferramentas que a administração da produção nos proporciona para garantir uma produção, um controle de estoque, um controle de manutenção mais eficiente. Então, só para a gente compreender ou reforçar a importância aí do tema, a administração da produção ela é essencial para garantir uma boa eficiência, uma boa qualidade dos produtos e dos itens que a gente produz, que a gente fornece aí, seja para um fornecedor intermediário, seja para um terceiro, seja para o cliente final, já na forma de produto acabado. Então, entender as ferramentas, entender como se aplica, entender indicadores é muito importante para a gente trazer bons e melhores resultados para a nossa empresa. Caramba, bastante gente, hein, no chat. Boa noite, Felipe. Boa noite, Glaucia. Boa noite, Danilo, Thiago. Espero que seja tudo ótimo com vocês. Bom, quando a gente fala de administrar a produção, a gente vai estar falando de planejar a produção. Né? Então, não tem como a gente administrar alguma coisa se a gente não planejar essa ação, essa atitude, essa produção. E quando a gente vai planejar a produção, a gente tem que estabelecer um objetivo, tomar uma decisão com base em uma estratégia. Né? Então, a empresa tem uma estratégia de investimento, a empresa tem uma estratégia de produção, a empresa tem uma estratégia de manutenção. Então, a gente tem que olhar o todo, a gente tem que entender o objetivo da empresa, tomar a decisão com base em uma estratégia. O objetivo, então, deve nos guiar numa melhor definição vamos lá, retomando. O objetivo deve nos guiar em uma melhor linha de produção. Alguma coisa ou algum ponto, alguma vertente da produção que vai garantir uma produção mais estável, sem muitos problemas, sem muitos retrabalhos e sem muitos gastos que não seriam necessários. Então, a gente tem que pensar em recurso, seja recurso humano, seja recurso financeiro, seja recurso ferramental e assim por diante, o que a gente tem disponível, o que a gente não tem disponível, o que a gente vai precisar investir para garantir uma produção estável, que a gente não precisa ficar parando para buscar uma ferramenta ou para comprar uma ferramenta que eu não tenho, então eu tenho que planejar isso antes, eu tenho que adquirir a ferramenta antes. Eu tenho que, se eu produzir uma peça que vai me exigir uma pessoa na boca da máquina para fazer a qualidade, para fazer uma vistoria, para fazer uma separação, eu já tenho que planejar essa pessoa antes, né, para eu não iniciar a produção e depois eu vou pensar, putz, quem que eu vou colocar aqui? Ou será que fulano está livre? Será que fulano consegue cobrir aqui? Isso não é planejamento, isso é falta de planejamento, e não é isso que a gente está buscando. Com base nisso, eu tomo uma decisão. Então, quem que eu vou colocar no pé da máquina? É fulano? Ótimo, então vamos bater o martelo que é fulano. Estou tomando uma decisão nesse momento. Quais ferramentas eu vou utilizar para fazer o setup? Eu vou utilizar a ferramenta A, B e C. Ótimo, estou tomando uma decisão para fazer a setup de máquina. Quais dias eu vou reservar a máquina para produzir o meu produto A? 3 dias, ótimo. Eu estou falando para o PCP, né, para o setor de planejamento e controle da produção, que eu vou precisar de 3 dias de máquina reservada. Eu estou falando, reserve 3 dias para mim. Eu estou tomando uma decisão de reserva de 3 dias. Então, a gente precisa ter a atitude de tomar decisões. Sempre com base em uma estratégia. Né? Então, tem que pensar o que vai trazer menos dor para você. E quando eu digo dor, não é dor física. É menos dor de cabeça, é menos trabalho. Então, o que vai impactar menos, o que vai exigir menos mão de obra, o que vai exigir menos recurso financeiro, o que vai exigir menos recurso ferramental. Nem sempre vai ser possível atingir os mínimos, né? Mas, na medida do possível, é interessante que a gente tenha esse controle e esse pensamento. Gabriel comentou aqui.
Vou trazer, vou trazer o coordenador lá do meu trabalho para ele ver como que isso realmente funciona. Porque o caboclo fica puxando pallet na empresa. Nunca vi isso. É verdade, Gabriel. É verdade. Às vezes o que falta é o conhecimento para ele poder fazer a gestão da melhor forma possível. Falando em gestão, quando a gente fala em gestão de produção, a gente está falando em controle da produção. E quando a gente fala em controle da produção, a gente tem alguns pontos de atenção. Aqui eu destaco 3 para vocês. O primeiro é o monitoramento. O segundo, a tomada de decisão, que eu já falei um pouquinho no slide anterior, e eu vou reforçar com outros pontos aqui. E o terceiro é a otimização do meu processo na medida do possível. Nem todo processo cabe uma otimização. Alguns processos cabem sim uma otimização, mas o custo é muito elevado, talvez a empresa não tenha o recurso naquele momento. Então, é uma análise de cenário. Mas vamos pelo início, vamos pelo primeiro ponto, que consiste no monitoramento. Quando eu falo de monitoramento, ou quando nós falamos de monitoramento, existem aí alguns indicadores que vão nos dizer, olha, essa máquina está muito eficiente, ela está eficiente porque ela produziu X peças em tantos dias. A máquina X, vamos dar esse nome dessa máquina X. A máquina Y, que é igualzinha à máquina X, ela tem uma eficiência menor. Por algum motivo, ela produziu menos. Então, eu tenho aqui um monitoramento, eu estou entendendo que a máquina X ela é mais eficiente por algum motivo, que eu ainda não sei qual, e aí eu posso abrir um leque de pesquisa, né, de investigação em cima da máquina Y para entender por que ela não é tão eficiente, por que ela não está tão eficiente nesse momento. Pode ser por uma peça quebrada, pode ser por um setup mal feito, pode ser por um controle de processo mal realizado. Então, por meio de monitoramento de indicadores, eu consigo otimizar a minha produção, ou seja, eu consigo ter uma administração da produção. Então, fazer um monitoramento permite a identificação do problema e a tomada de medidas. Então, vamos lá, tomada de decisão para otimizar o meu processo. Então, monitoramento é o ponto que eu destaco em primeiro aqui. Vou circular aqui para vocês. Segundo ponto, tomada de decisão. Já falamos um pouco a respeito aí das tomadas de decisão. Cabe, na maioria das vezes, para os líderes aí do setor, para os gerentes, para os donos, investidores, enfim. Mas a gente estuda para um dia se tornar um gerente de planta, um líder do setor. Então, se você não toma decisões ainda, espero que um dia você tome. E quando chegar esse momento, algumas informações são importantes. Para que você possa tomar uma decisão correta, concisa e precisa, você não pode tomar uma decisão do além, né? Então, eu vou decidir fazer tal coisa por intuito. Eu vou decidir fazer tal coisa porque eu acho que é o melhor para a empresa. Não existe eu acho que é melhor, não existe por intuição. A gente toma uma decisão com base em dados. Então, eu vou produzir mais peças do meu produto A porque dados aí da empresa relatam que no mês de agosto e setembro o produto A tem uma venda elevada, né? Então, os dados aí da empresa relatam que o produto A é mais puxado em dezembro, então eu vou reduzir a produção nesse momento. O que eu estou fazendo? Eu estou tomando uma decisão com base em dados, não é no achismo. Então, esse já é um ponto de destaque, né? Quando a gente trabalha com tomadas de decisão, a gente deve relacionar essa decisão com dados. Até porque, pessoal, fica muito mais fácil você justificar isso para a sua empresa, para os outros setores, para o seu gerente, se você tiver base de argumentação. Base de argumentação é dados, né? Então, você vai chegar para o seu gerente e falar assim, fulano, eu estou direcionando a minha equipe para fazer tal coisa porque eu tenho isso que prova que é o melhor. Eu tenho essa informação que prova que é a melhor coisa para fazer nesse momento. Eu tenho esse histórico de venda que nos indica um aumento de venda nesse momento do ano.
Você está argumentando de uma forma eficiente para o seu gerente, para os outros setores, para que eles possam tomar a decisão junto com você. E aí a decisão não é mais só sua, a decisão é de todos. Né? Então, se algo der errado, não vai cair no seu colo unicamente. Né? O erro vai ser dividido por todos. Então, você está se resguardando de alguma forma. Então, por isso que a tomada de decisão com base em dados é importante. Então, só vou ler aqui o trecho que eu deixei aqui no slide para a gente concluir esse segundo ponto. Então, a partir da análise de dados, é possível tomar decisões importantes para garantir a qualidade e também a eficiência da produção. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto consiste na otimização. A otimização também é um ponto importante que nos ajuda no controle da produção. Quando nós falamos de otimização, a gente deve pensar na utilização de técnicas ou de ferramentas ou de novas metodologias que nos ajudem a otimizar a produção. Otimizar a produção pode ser uma otimização de produção para produzir mais. Otimizar a produção pode ser uma otimização da produção para custar menos. Né? Então, o meu produto hoje, a minha máquina X hoje, fabrica por dia 100 mil peças a um custo de 50 mil reais. Então, eu vou fazer uma otimização no meu processo, vai continuar fabricando 100 mil peças, mas agora a um custo de 30 mil reais, 40 mil reais. Então, perceba que eu estou otimizando o custo, que é um ganho significativo para a empresa, mas a produção no final do dia é a mesma. Ou eu posso fazer assim, a minha máquina X hoje produz 100 mil peças a um custo de 50 mil reais, e por meio de uma otimização de setup, a minha máquina vai sair de 100 mil para 150 mil dia. E o preço permanece o mesmo. Ou sobe ali de 50 mil para 55 mil, para 60 mil. Subiu equivalente? Não subiu equivalente. Então, você está no lucro. Você está produzindo mais com menos. Então, também é uma forma de entender a otimização do processo. E quando nós falamos dessas vertentes de controle da produção, seja monitoramento, seja tomada de decisão, seja otimização, são vertentes, são ações que irão refletir em alguns parâmetros da empresa. Parâmetros como demanda, parâmetros como logística, parâmetros como controle e ferramenta. Então, quando eu falo que uma tomada de decisão bem feita, um monitoramento realizado com base em indicadores, ou uma otimização legal da minha produção, como que isso pode refletir, por exemplo, na minha demanda? Para começar a nossa conversa, a gestão de estoque, ou a gestão aí de demandas, né, ou quantidade de pedidos que entram, enfim, essa gestão é muito importante para que a gente possa, no final do dia, no final do mês da sua empresa, equilibrar a oferta e a demanda. Então, você entender o que está entrando de pedido e o que precisa sair de pedido. Para você entender o que está entrando de pedido e o que você precisa ter de matéria-prima. Para você entender o que está entrando de pedido e a sua capacidade de mês. Para saber se a sua máquina vai dar conta. Ou se você vai ter que passar a pensar em um processo de otimização. Ou se você vai ter que tomar uma decisão e negar um pedido, porque você não tem mais capacidade para receber esse pedido. Ou se você vai receber esse pedido e vai colocar um terceiro para fazer para você. Então, a demanda está totalmente ligada com monitoramento, com tomada de decisão, com otimização. Não necessariamente com as três vertentes, né, de forma simultânea, pode ser que sim, mas pode ser que não, pode ser que às vezes esteja mais ligada com a tomada de decisão, pode ser que às vezes esteja mais ligada com o monitoramento, enfim, vai depender, mas o importante é que vai estar ligada.
O Francisco Rony comentou aqui, controle de eficiência global do equipamento, famoso OEE, é um indicador de controle muito importante. Perfeito, Francisco. Já vamos falar de alguns indicadores. Não coloquei o OEE no meu slide, mas a gente pode falar sobre, já que você trouxe aqui para a mesa, né, para a discussão, então a gente aborda também. Bom, um outro ponto importante aí da gestão de estoque é ter o controle. Mas ter o controle do quê? Dos níveis de estoque. E aqui vale lembrar, inclusive foi uma fala minha na minha aula ao vivo, na minha primeira aula ao vivo aqui com vocês, né, nessa disciplina, que estoque é dinheiro parado. E aí eu vou trazer o mesmo exemplo para aqueles que não participaram, né, para não puderem assistir, enfim, também terem ciência. Imaginem que você vai produzir 100 mil peças de um produto A, mas a sua visibilidade de pedidos para este produto para os próximos 3 meses é de 10 mil. Então, você vai ficar com estoque parado de mais ou menos aí 90 mil itens, né, unidades desse produto A. Você gastou dinheiro para produzir o produto A. Você teve gasto com matéria-prima, gasto com energia da máquina, gasto com funcionário. Você teve gastos. Para esse material, no final do mês, ficar parado. Não no final do primeiro mês, no final do segundo, no final do terceiro, no final do quarto, porque você não está tendo visibilidade de produção ou de demanda dele. Reparem, eu usei o termo demanda. Então, você entender a demanda para ter um controle de estoque é fundamental. Você manter um nível de estoque mínimo, ótimo, segurança para você. Entrou um pedido do nada, você consegue atender. Mas, estoque mínimo. Você não vai produzir 100 mil peças, sendo que não tem visibilidade nenhuma. E tudo isso está muito ligado com o nosso terceiro item, que consiste na logística. A logística é um fator importante na gestão de estoque, uma vez que não adianta nada você conseguir produzir um produto A no lead time esperado pelo cliente, mas não conseguir entregar para ele no tempo esperado por ele. Então, você fala para o seu cliente, olha, fulano, eu consigo atender seu pedido, mas eu preciso de 15 dias para produção. E depois, mais 2, 3 dias para entrega. Ótimo, você fechou esse acordo, assinou o contrato, produziu 15 dias e atrasa a entrega. Você comentou lá que precisa de 3 dias para entregar, mas na verdade precisa de 5. Ou na verdade você não tem caminhão por uma falta de controle, né? Todos os caminhões estão na rodovia, só vai chegar caminhão daqui 4 dias e aí você tem que deixar seu cliente esperando. Então, a logística está diretamente ligada com o controle que você vai ter do que você está produzindo e também com a demanda. Porque, às vezes, você vai receber o pedido, você vai receber lá uma demanda de 200 mil peças. E aí você vai pensar, não tem um caminhão disponível para carregar 200 mil peças a partir do dia 10 de outubro, que é o momento que eu começo a concluir a produção. O que eu vou fazer? Vou contratar uma empresa logística para fazer essa distribuição para mim, né? Contratar um centro de distribuição? Vou contratar mais caminhões? Vou comprar mais caminhões? Perceba que eu estou levantando hipóteses a partir da tomada de decisão. Então, o que você vai fazer para você conseguir atender o seu cliente? Também relacionado com otimização. Você consegue colocar mais peças dentro daquela caixa? Consegue colocar mais peças dentro do caminhão? Como que isso é possível? Não é possível? Então, é uma análise do cenário. E tudo isso vai estar ligado ou interligado com as minhas ou com as nossas ferramentas. E quando eu digo ferramenta, não necessariamente estou falando aquela ferramenta física que você pega lá no chão de fábrica para fazer o setup aí da sua máquina. Eu estou falando de ferramentas de gestão, como, por exemplo, um Kanban, um Just in Time,
um 5S, um PDCA, um Ishikawa, FEMEA, enfim, diversas outras aí que vocês talvez conheçam, já tenham ouvido falar. Então, eu tendo um controle do meu processo, da minha demanda, da minha logística, eu consigo enxergar formas de otimizar tudo isso por meio de ferramentas. Seja essa ferramenta uma ferramenta logística, perdão, uma ferramenta de qualidade, ou seja mesmo uma ferramenta física, né? Então, alguma ferramenta que você vai melhorar a produção, alguma ferramenta que vai te dar mais agilidade para guardar as caixas no seu centro de distribuição, alguma ferramenta que vai te dar mais agilidade para colocar a caixa no caminhão, enfim. Então, são ferramentas que nos ajudam a garantir um melhor controle de estoque e uma maior eficiência da produção. Vamos de chat. Rodrigo comentou aqui que trabalha bastante com OEE. A Glaucia comentou que na empresa que ela trabalha diariamente passa estresse com o PCP. Glaucia, eu te entendo, eu também. Controle de produção, né? Planejamento e controle de produção não é um tema muito forte para muitas empresas no Brasil hoje. É um tema que precisa ser muito mais aprofundado ainda para aumentar a nossa eficiência. Virgínia Maciel comentou que as imagens estão embaçadas. Virgínia, eu acredito que seja o seu YouTube, porque aqui no meu eu tô vendo pelo YouTube aqui e tá legal. E também não tem mais ninguém reclamando. Talvez, Virgínia, se você tentar trocar de internet, não sei se você tem essa possibilidade, ou tentar aqui no YouTube mesmo melhorar a qualidade do vídeo, talvez seja uma opção, tá? Bom, voltando aqui para o slide. Agora eu quero mudar de assunto um pouquinho e falar um pouco da qualidade na produção, mas que não é, uma mudança de assunto brusca, né? Porque a qualidade da produção, no final das contas, está também ligada com o meu monitoramento, com a minha tomada de decisão e com a minha otimização do processo. Então, perceba que existem indicadores que me indicam, que me dizem se a peça que eu estou produzindo, ela está legal ou não. Se ela está numa qualidade boa, numa qualidade esperada, se ela está no dimensional ok, ou não. E aí eu tenho um exemplo da empresa que eu trabalho. Então, para vocês terem, só para contextualizar aqui para vocês a empresa que eu trabalho. Eu trabalho em uma multinacional presente em 18 países do ramo de injeção plástica. E a gente faz tampas de perfume, Boticário, Natura, Avon, Jequiti, tampas de itens de comida, Coca-Cola, Café Três Coração, ketchup Heinz, maionese Hellmann's, e tampas de remédio. Então, tampas. A gente faz tampas. Quando você coloca a tampa em um frasco, em um gargalo, você percebe que a tampa se encaixa muito bem ali, né? Ela rosqueia, desrosqueia, não vaza, né? Você pode virar um refrigerante de cabeça para baixo que não vai vazar. Tudo isso exige um dimensional muito afinado da nossa tampa e também do gargalo ali, do frasco da empresa que fabrica o frasco, que não somos nós. E se exige um dimensional muito afinado, a gente precisa ter um controle desse dimensional para não sair fora. E quando eu tenho um controle desse dimensional, eu estou falando de um controle de qualidade. E quando eu falo de um controle, eu estou falando de um monitoramento. Então, eu estou falando que eu tenho indicadores que indicam se a produção que tá ocorrendo, ela está dentro do esperado, ela está dentro do plano de qualidade.
Se ela está dentro do plano de qualidade, ela tem uma garantia de qualidade, que é fundamental para o meu cliente, para ele receber a peça do jeito que ele espera receber, né? Do jeito que ele está comprando aquela peça. E para eu ter essa garantia de qualidade, alguns processos intermediários são importantes, como é o caso de uma inspeção. Então, de tempo em tempo, um inspetor de qualidade vai lá no pé da máquina que está injetando aquela tampa do shampoo seda, por exemplo, vai pegar uma amostragem e vai medir, para entender se as medidas, se as dimensões estão de acordo. Isso varia para nós de tampa para tampa. Algumas tampas apresentam maior dificuldade de produção, então o inspetor de qualidade vai lá no pé da máquina a cada 1 hora, a cada 40 minutos. Outras tampas são mais tranquilas de serem produzidas. Então, o inspetor de qualidade, ao invés de ir no pé da máquina pegar uma amostragem a cada 40 minutos, ele vai lá no pé da máquina e pega uma amostragem a cada 2 horas, 3 horas, 5 horas, uma vez por dia, depende. O que depende para nós? O material é um fator de influência muito forte. Se é produzido com PP, que é um polímero, um plástico mais estável quimicamente, então a gente tem um controle maior do processo. Se é produzido com outro material, como por exemplo, um material chamado Surlyn, esse material é um material que contrai e dilata muito facilmente. Então, a gente não tem um controle dele muito legal. Então, a gente precisa ter pessoas no pé da máquina a cada 1 hora. Ao contrário do PP, do polipropileno, que a gente deixa uma pessoa retirando amostras a cada 1 vez por dia. Então, para nós, no setor que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, a inspeção de qualidade e a garantia é feita dessa forma. Professor, como que eu vou fazer na minha empresa? Não sei. Vai depender do seu setor, vai depender o quão exigente o seu cliente é, o quão exigente o seu processo é, ou quão difícil de controlar o seu processo é. Não tem como descrever um único processo de forma genérica. E aqui vai aquela tomada de decisão. Você, como funcionário da sua empresa, como líder, como gestor, como engenheiro, como tecnólogo, enfim, você que trabalha nessa empresa precisa entender o seu processo e entender os pontos, os fatores de influência. Tudo isso para nos levar no terceiro item do slide, que é o controle. Eu, entendendo os fatores de influência, no meu caso material, eu entendendo os fatores de influência, consigo ter um controle melhor, garantindo uma inspeção legal e garantindo a qualidade do meu produto. Vamos de chat. Tem muitos comentários, pessoal. Estou até impressionado com a participação de vocês. O Felipe, então, ele comenta: o 6 Sigmas não foi citado, mas é uma ferramenta espetacular. Felipe, eu citei o 6 Sigma na nossa primeira aula ao vivo, tá? Eu posso até retomar alguns pontos aqui do 6 Sigma depois. O Ângelo comentou: troca de peça para fazer peças urgentes destrói a produção. Passo por isso todos os dias, concordo. Felizmente, isso não é um problema rotineiro na empresa que eu trabalho, mas já vivenciei casos semelhantes. A Dani, sou analista de controle de qualidade. Dani, você deve sofrer, hein? Gabriel, sou inspetor de qualidade, BO todos os dias, todas as horas. Eu imagino, porque eu vejo o quanto nossos inspetores de qualidade sofrem. Legal ver a participação de vocês, pessoal. Vamos lá, voltando aqui para o slide. Dito isso, né, comentado aí sobre controle de qualidade associado à gestão de estoque, a controle de produção,
nós chegamos numa filosofia que é o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing, fazendo uma tradução aí, a gente entende como uma manufatura ou como uma produção enxuta. Uma manufatura lean, uma manufatura limpa, uma manufatura enxuta. A manufatura enxuta basicamente diz, como filosofia, que a gente deve buscar produzir mais com menos. Claro, sempre com um olhar muito atento na qualidade e na melhoria contínua do meu processo, e com um olhar muito atento na identificação e na eliminação dos desperdícios. Então, o Lean Manufacturing, a manufatura enxuta, nada mais é do que uma abordagem que busca reduzir desperdícios e aumentar a eficiência da minha produção e da produtividade da produção. Ou seja, produzir mais com menos, eliminar desperdícios, produzir melhor. Como que eu faço isso? Primeiro, importante identificar o desperdício. Então, aonde eu estou tendo desperdício na minha empresa? E aqui vale retomar os 7 pilares, como que é o nome daquela ferramenta? Total Quality Manufacturing, TQM. Manufatura voltada para a qualidade total, acho que é assim que se traduz. O TQM, ele tem ali os 7 pilares com base em alguns desperdícios. Então, existe o desperdício de movimento, por exemplo, né? Então, um funcionário, ele pega uma caixa de uma mesa, ele tem que virar, colocar a caixa em outra mesa, voltar, pegar a caixa. Isso é desperdício de tempo. Por que eu não pego a caixa de um lado e coloco a caixa do outro? Não é muito mais fácil? Não tem que girar meu corpo. Eu não levo esse tempo para girar o corpo. Desperdício de movimento. Existe ainda desperdício financeiro, desperdício de matéria-prima, quando eu tenho retrabalho. Enfim, existe aí. E aqui, pessoal, para não fugir muito da temática da aula, eu aconselho vocês pesquisarem no Google sobre os 7 desperdícios. Os 7 tipos de desperdícios. Então, você entendendo o que é desperdício e conseguindo eliminar ou pelo menos reduzir o desperdício, você já está trazendo um ganho para a sua empresa, né? Você já começa a ter uma eficiência, uma melhoria da eficiência. Tudo isso, né, é buscando uma melhoria contínua no meu processo. Ou seja, no ano 2023, eu, como gestor de planta aqui da empresa que eu trabalho, consegui trazer uma melhoria de eficiência de 20% para a empresa. Ótimo, muito bom. Estou de parabéns. Isso quer dizer que para o ano seguinte, 2024, eu não vou mais buscar uma melhoria de eficiência, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz? Não. A melhoria é contínua. Então, pode ser que em 2024 surjam novas ferramentas, novas tecnologias, novos produtos que vão fazer com que eu consiga ter uma melhoria da minha produção. Né? Então, se eu comprar lá uma garra diferente para a minha produção, uma bobina nova, fazer uma manutenção legal, trocar alguma peça quebrada, eu já estou trazendo melhoria. Já estou trazendo melhor eficiência. Então, isso é melhoria contínua. É sempre buscar melhorar o meu processo. Então, se melhorou em um ponto, melhorou ali no desperdício de movimento, vai para outro ponto. Melhorou no outro ponto, vai para outro. Existem 7 tipos de desperdícios. Né? Ninguém consegue atacar tudo isso de uma única vez, de forma paralela. Né? Então, isso é melhoria contínua. E aí, quando nós falamos de indicadores, eu trouxe alguns para falar, mas existem diversos outros, inclusive vocês já comentaram de alguns aqui no chat. Né? Então, existem indicadores relacionados à taxa de retrabalho. Então, ninguém gosta de ter retrabalho, de voltar uma peça na linha para retrabalhar, porque foi produzida errada, na cor errada, dimensão errada, geometria errada. Então, existem indicadores que
indicam ali uma taxa de retrabalho. Existem indicadores relacionados ao custo unitário de produção. E aí, se você consegue reduzir o custo unitário de produção, ótimo, melhor para a empresa. E existem indicadores de produtividade. É aquela história, né? A minha máquina por dia produz 100 mil peças. Vou trocar lá uma bobina, vou trocar um motor, vou fazer não sei o quê, e ela vai passar a produzir 150 mil peças. Putz, legal, aumentou a produtividade, aumentou a eficiência. Então, existem indicadores para que a gente possa trabalhar com o monitoramento. Deixa eu ler um pouco o chat, porque vocês... Eu estou gostando de ver, vocês estão muito animados hoje. Francisco comentou que existem os 3 M's ainda, né? O mude, muda e muda. Legal. Boa noite, sou analista de qualidade. Boa noite a todos. Legal, pessoal, estou gostando. Bom, e quando a gente fala de ferramentas de qualidade ou ferramentas de melhoria de gestão, eu posso citar, por exemplo, aquelas mais básicas. Mais básicas não. Deixa eu pensar uma palavra melhor para definir. Aquelas mais usuais, talvez seja a palavra correta. Que, vamos dizer, que a gente encontra com maior facilidade, né, na indústria. Dentre essas ferramentas, eu posso citar, por exemplo, o PDCA, o 5S e o diagrama de Ishikawa. O PDCA consiste em um ciclo de melhoria contínua. Melhoria contínua. Acabamos de falar sobre esse termo. A melhoria contínua, esse ciclo de melhoria contínua vai envolver as etapas de planejamento, execução, verificação e ação. Dessa forma que vocês estão vendo na tela. Então, o P, vamos lá, PDCA. P de plan, planejar. D de do, fazer. C de check, checar. E A de action, agir. Então, na fase de planejar, eu tenho que localizar o meu problema e estabelecer um plano de ação. Estabelecer, ótimo. Agora eu aplico. Eu faço acontecer. Fiz acontecer, eu tenho que checar, eu tenho que monitorar, eu tenho que verificar e acompanhar para saber se esse plano de ação de fato foi eficiente, de fato trouxe o resultado que eu esperava, ou não trouxe o resultado que eu esperava, trouxe parcialmente o resultado que eu esperava. Trazendo o resultado que eu esperava, ótimo, eu padronizo essa ação para todas as plantas da minha empresa, para outros setores, enfim. Não trazendo o resultado que eu esperava, eu tenho ações de correção, ações corretivas para garantir o processo ali de melhoria. Então, esse é o PDCA. Existe o 5S. O 5S é uma metodologia japonesa que busca uma melhoria do ambiente de trabalho. E aí, o 5S é constituído por 5 palavras, 5 termos aí em japonês, que traduzidos seria... a gente poderia traduzir como utilização, ordenação, limpeza, saúde e disciplina. Então, é você ordenar os seus elementos no lugar correto, nomear o nome do lugar para que não se confunda, é você manter o ambiente sempre limpo, sempre agradável, preservando a saúde dos funcionários, não trabalhar com risco, trabalhar utilizando equipamentos, né, os EPIs, EPCs, tendo disciplina, tendo foco no seu trabalho e utilizando recursos financeiros, recursos humanos, recursos ferramentais, enfim, utilizando de forma consciente. Então, esse é o 5S. Temos ainda o diagrama de Ishikawa, ou a espinha de peixe, como também é conhecido. E o diagrama de Ishikawa é utilizado para identificar as causas de um problema. Nesse caso, isso aqui é uma ferramenta que nós, particularmente, na empresa que eu trabalho, particularmente, utiliza muito para identificar os problemas. Nesse caso, já tem aí um esboço
pré-pronto, mas é mutável, né? Você consegue adequar para a sua realidade. Então, a gente trabalha ali com pessoas, métodos, medidas, máquinas, ambiente e materiais. E aí, para cada vertente da espinha de peixe, do diagrama de Chikawa, você apresenta o que poderia ser a causa do problema. Então, quando eu trabalho com pessoas, o que poderia ter levado ao problema? A procrastinação do meu funcionário, a preguiça, algum tipo de distração, a falta de conhecimento que ele tem, por algum motivo ele está desmotivado da empresa. Então, isso tudo está relacionado à pessoa. Quando eu trabalho com método, eu estou falando em priorização, em planejamento. Será que eu estou planejando corretamente? Será que eu estou priorizando a atividade correta, a metodologia correta? Será que a gente tem disciplina para executar esse método, né? O passo 1, o passo 2 e o passo 3 desse método? Será que eu estou executando o método de forma correta? A mesma coisa para os outros vertentes, né? O ambiente, será que meu ambiente é muito barulhento? Será que meu ambiente está sujo? Tem ferramenta no meio do caminho? Tem muitas reuniões? Falta reunião? Será que meu material, quando trabalho com materiais, será que falta algum tipo de software? Será que tem muito material em estoque? Será que tem pouco material em estoque? O que está acontecendo? Então, você levanta possíveis causas para depois discutir essas causas. E aí, aproveitando, já que vocês mencionaram aí sobre o OEE, vocês estão citando outras no chat, né? Ishikawa, Kaizen. Vou falar um pouco do OEE aqui, já que vocês já trouxeram essa bola, né? Já comentaram sobre esse tópico. Aproveitando, então, já que vocês já comentaram sobre o OEE, eu estou lendo o chat enquanto isso, para saber de outras ferramentas, né? A gente já faz um apanhado geral. Então, vocês estão falando que trabalham em setor de usinagem. Deixa eu ver. Tá. Então é isso. Vamos falar do OEE. Então, o OEE, pessoal, para aqueles que talvez não estejam habituados com essa ferramenta ou ainda não tenham ouvido falar, eu diria que é um dos principais indicadores, se não o principal indicador de efetividade global de um equipamento. Esse indicador ele é bastante utilizado nas indústrias de manufatura, principalmente. E a sigla OEE, ela consiste em uma abreviação de um termo em inglês que, se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro. Overall Equipment Effectiveness, ou seja, uma efetividade dos equipamentos, dos equipamentos, indicador de efetividade dos equipamentos. Acredito que seja esse o termo correto. O indicador OEE, ele surgiu no Japão, né, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, e é um dos pilares, é uma das bases para o TPM. TPMs consistem na produção total com qualidade. Uma das razões pelo qual o OEE é amplamente utilizado no mercado, ou é bastante popular, né? Vocês mesmos, várias pessoas aqui no chat comentaram sobre essa ferramenta. Então, uma das razões por qual essa ferramenta é bastante utilizada é porque ela nos diz de uma forma bastante simples e bastante fácil de entender o quão efetivo um equipamento é ao ser utilizado. Ou seja, quantos itens bons ele produziu comparado com a quantidade de itens bons que o equipamento tem condição de produzir. Então, por exemplo, imagina que o equipamento produziu em um turno 3.000 peças boas. Só que esse equipamento ele tem a capacidade de produzir
5.000 peças boas em um turno. Então, por que produziu 3.000? Qual que é essa relação? Aqui, a gente vai usar um pouquinho da matemática, então basta a gente dividir a quantidade de peças boas, no caso 3.000, dividido pela capacidade que a minha máquina possui em produzir peças boas, no caso 5.000, e multiplicar por 100%. Então, 3.000 dividido por 5.000, perdão, deixa eu pensar, vezes 100, 3 vezes 5, 30, 60. 60%. Então, eu estou dizendo que a minha máquina está com um indicador de eficiência na casa dos 60%. O que eu faço, então, para subir de 60% para 70%, para 80%? Aí eu posso aplicar, nesse caso, uma espinha de peixe, por exemplo. E aí eu posso entender o que eu posso melhorar de método, o que eu posso melhorar de pessoa, o que eu posso melhorar de ambiente, de máquina. Pegando essas melhorias, eu posso aplicar as melhorias e acompanhar ou não o aumento de eficiência. Então, o OEE nada mais é do que um indicativo de capacidade de produção boa da minha máquina, que vai me fazer tomar uma atitude por meio de ferramentas de qualidade, que nós acabamos de falar aqui, para melhorar essa eficiência. Acho que foi claro. O Marcos comentou aqui, trabalho em uma empresa de artefatos de aço inoxidável e utilizo bastante o ciclo PDCA e o diagrama de Chikawa. Que maravilha! Ferramentas que acabamos de falar. Também utilizo bastante. O Rodrigo comentou, sou líder de produção na Havaianas e o OEE é o que nos mantém. Que legal, Rodrigo, porque com o OEE você consegue identificar aonde você precisa atacar, né? Qual máquina você tem que atacar para aumentar a sua eficiência primeiro. Legal. Bom, aqui eu trago um último slide, deixa eu ver que horas são. Já temos 48 minutos de aula, quase finalizando. Então, aqui no último slide, eu falo um pouco sobre onde a gente consegue aplicar essa melhoria ou essas ferramentas de administração da produção. Por exemplo, na indústria automotiva, setor alimentício, setor farmacêutico. Eu trabalho em uma empresa de injeção plástica, então já é um outro setor. Nosso colega aqui falou que trabalha na Havaianas, já é um outro setor. Teve gente que falou que trabalha em empresa de aço, já é outro setor. E todo mundo utiliza a mesma ferramenta ou as mesmas ferramentas. Então, são ferramentas versáteis, relativamente fáceis de serem aplicadas. Basta ter o conhecimento, né, e conseguir monitorar as melhorias ali de forma contínua. Bom, pessoal, dessa forma eu finalizo os slides. Fico muito feliz que vocês participaram bastante positivamente aqui na nossa aula. E agora, para encerrar, eu vou ler a APA de vocês, só para caso alguém tenha alguma dúvida, a gente conseguir discutir e conseguir finalizar a aula aqui com vocês. Mas antes, o Felipe Caillon comentou, professor, poderia dar uma breve resumida no slide indicadores de desempenho de produção? Deixa eu retomar o slide aqui. Deixa eu colocar de novo na tela, peraí. Então, o Felipe pede o slide de dos indicadores. Deixa eu voltar lá. É Felipe, né? Deixa eu ver. Ô, Felipe, é o seguinte. Aqui nesse slide, eu trago alguns indicadores e quais os seus objetivos. Não quer dizer que você necessariamente vai trabalhar com esses indicadores. Pode ser que a sua empresa, né, seja um ramo muito específico, vai ter outros indicadores, tá? Mas aqui são de forma geral, de forma genérica, aí, são indicadores aplicados para quase todas as empresas, se não todas. E existem outros também.
Bom, aqui eu trago 3. O primeiro é a taxa de retrabalho, o segundo, o custo unitário de produção, e o terceiro, a produtividade. Quando eu uso a taxa de retrabalho como indicador, eu vou ter como objetivo identificar o problema na produção e melhorar a qualidade do produto final. Então, se eu tenho meu indicador falando que a cada 100 mil peças produzidas, 50 mil passa por um retrabalho, quer dizer que eu estou tendo um gasto, um desperdício gigante de matéria-prima e de mão de obra. Porque eu estou produzindo 2 vezes o mesmo item. Concordo? Então, aqui eu já tenho uma taxa indicando um alto nível de retrabalho, e aí basta nós, como gestores, como líderes, enfim, entender o porquê está ocorrendo esse retrabalho para que a gente possa eliminar a raiz desse retrabalho. Quando eu trato do indicador custo unitário de produção, é eu entender o porquê que para produzir uma peça eu tô gastando, sei lá, R$8. Por que isso? Será que eu não consigo baixar para 6? Para R$5? Para R$4? Como que eu consigo produzir essa peça com menos? Aumento de eficiência. Identificar possíveis desperdícios. Como que eu consigo produzir uma peça sair de R$8 para 4? Como que eu consigo produzir uma peça? Vamos lá, vou trazer um exemplo do meu dia a dia da empresa. Como eu disse para vocês, eu trabalho com tampas. Eu sou focado, dedicado 100% para o Boticário. Então, eu trabalho produzindo tampas, Felipe, trabalho produzindo tampas apenas para o Boticário. Então, tudo que é tampa do Boticário passa por mim. E existem tampas que têm processos mais custosos. Por exemplo, a tampa de um creme X lá, se você quiser pesquisar, creme Lily, ela passa por um processo chamado metalização. Então, ela é dourada, brilhosa, é de uma linha refinada do Boticário. Tem um custo muito elevado para o Boticário, né? É um produto bastante elevado ali de valor no mercado. É um processo de metalização que é custoso, é trabalhoso, vai tinta, passa por um forno, passa verniz, não sei o quê. Como que eu posso reduzir esse custo? E se eu trocar a tinta? Né? A tinta está muito cara. E se eu pegar do fornecedor B, será que funciona? E se, ao invés de eu fazer a metalização dentro da minha empresa, e se eu terceirizar o processo de metalização? Pegar uma empresa que só faz metalização, só isso. Será que não fica mais barato? Então, eu estou buscando alternativas para reduzir o custo de produção de uma tampa em algum ponto ali, em algum momento da sua etapa produtiva. E o último ponto, né, o último indicador que eu trago é a produtividade. Então, é o aumento de eficiência, é aquela história, produzir mais com menos. Né? Então, como que eu produzo mais? Se eu otimizar a minha máquina, se eu melhorar a minha máquina, se eu colocar 2 operadores para fazer um serviço que antes era um. Enfim, será que melhora? Será que eu produzo mais? Será que no final do dia eu vou ter mais peça? Então, é um indicador também de desempenho, tá? Dentre outros. Beleza, Felipe? Espero que tenha ficado claro aí para você. Felipe comentou, entendi, muito top. Muito obrigado, professor, maravilha. Bom, para finalizar a nossa aula, que já passou um pouquinho aí do tempo estipulado, eu vou ler a atividade prática de vocês, a APA, para a gente discutir, né, caso tenha alguma dúvida em relação aos exercícios, tá? Mas, basicamente, o que eu comentei aqui com vocês, vocês conseguem resolver todos os exercícios. Atividades, fora, enfim, né? Vocês conseguem aplicar os conhecimentos. Vamos lá, deixa eu colocar minha tela. Aqui. Então, a atividade prática de vocês... Deixa eu ver se eu abri a atividade correta. Não, aqui eu abri o fórum. Deixa eu voltar na disciplina e abrir a atividade prática aqui. Atividade prática.
A atividade prática de vocês diz o seguinte: explique a vantagem e a desvantagem de uma operação reduzir o seu volume, reduzir variedade de produto e contato com o consumidor. Além disso, como uma universidade pode mudar o volume, variedade e contato com o consumidor para reduzir os seus custos. Então, vamos pensar para essa primeira pergunta em uma empresa. Pensando em uma empresa, se a minha empresa reduzir o volume, quais serão as vantagens para a minha empresa? Então, como vantagem, ela vai ter como vantagem uma otimização do processo, porque não vai ter que fazer 5, 6, 7 setups. Ela vai ter menos setup. Perdão, isso falando de variedade, né? Ao invés de produzir produto A, B, C, D, E, vai produzir produto A e B. Então, não tem mais 7 setups, tem 2. Se a minha empresa, mas tem uma desvantagem. Então, antes eu atacava 6 públicos diferentes, agora eu vou atacar 2 públicos, né? Então, tem vantagem e desvantagem. Se a minha empresa reduzir o volume, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu consigo reduzir mão de obra, né? Não preciso ter mais 50 funcionários, agora eu tenho 30, reduzir o volume. Só que qual que é a desvantagem? Se a minha empresa reduzir o contato com o consumidor, qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Então, é essa a discussão que vocês precisam trazer aqui nessa pergunta. E aí vem a segunda pergunta. Como uma universidade pode mudar o volume, a variedade e o contato com o consumidor para reduzir seus custos? E aqui, pessoal, a gente tem que pensar que faculdade, né, uma faculdade particular, no final do dia, é uma empresa. Né? Uma faculdade particular, ela precisa lucrar, porque ela tem funcionários para pagar. Então, é essa ideia que vocês têm que ter nesse momento. Como uma universidade pode mudar o volume, a variedade e o contato com o consumidor para reduzir custos. Então, para reduzir, vamos lá, vamos pensar. Se uma faculdade oferece 100 cursos, ela precisa ter professores de 100 especificidades diferentes para conseguir dar aula. Agora, se eu reduzo o volume de cursos, se eu passo de 100 cursos para 50 cursos, eu não preciso ter 100 professores diferentes. Então, eu estou reduzindo o custo de mão de obra. Qual que é a vantagem que isso me traz? Melhor gestão de equipe, melhor gestão de pessoas, melhor gestão de horário, melhor ajuste de grade. Qual que é a desvantagem? Menor lucratividade, não sei o quê. Então, é isso. Se uma faculdade, que é uma empresa, reduzir a variedade, reduzir volume, qual que é a vantagem? A ideia é a mesma da pergunta anterior, mas aqui está sendo um pouco mais prático. Né? Pegou um setor e está pedindo as vantagens e desvantagens, né, ali daquele setor, para vocês pensarem, se colocarem no lugar. Pessoal comentando como o PCP da empresa que eu trabalho precisa. Como o PCP da empresa que eu trabalho precisava ver essa aula. Que legal, Pamela. Feliz com o comentário. Glaucio comentou, ótimo conteúdo. Maravilha, só comentários legais. Pessoal, eu finalizo a aula por aqui, não vejo mais dúvidas no chat. Eu vou mandar para vocês a chamada. Então, não esqueçam de assinar a chamada e avaliar a aula, por gentileza. E dessa forma, eu encerro por aqui. Uma ótima noite para vocês, uma excelente semana, com um feriado para vocês. E a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, espero que tenham gostado dessa aula aqui, que o professor passou aqui para vocês. E, bom, não esqueçam de preencher a lista de presença, né, gente? Como o professor mesmo disse. E reitero aqui, gente, é muito importante que vocês preencham e coloquem lá observações que vocês acham pertinentes de assuntos e afins, para a gente ir dando uma olhada e selecionando, né, assuntos para novas aulas, né, que a gente possa passar para vocês e trazer conteúdos mais interessantes, que vocês queiram estudar, né, com mais afinco, é claro, né.
Mas lembrando que todos os conteúdos são importantes, tá, gente? E reitero, né? Sempre gosto de falar que conhecimento nunca é demais, é sempre importante estar aprendendo, ser eternos aprendizes, né? Bom, então eu vou despeço de vocês aqui por hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje e continue estudando e até uma próxima, gente. Tchau, tchau.